Boa tarde a todos. Vamos só aguardar aqui um pouquinho. Olá, pessoal. Boa Boa tarde. tarde. Olá, tudo bom, Nathalie? Boa tarde. E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? É com grande prazer que nós estamos aqui hoje. Meu nome é Natália Camarão. Nós vamos dar início aqui a essa live. Eu faço parte da gerência jurídica da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o IEL pela ação, né, por esse projeto muito bacana. Agradecer o convite em nome da nossa superintendente, Dana. Me sinto honrada por participar, por poder trazer um pouquinho aqui de conhecimento e dividir com todos vocês. E antes de nós adentrarmos no tema, eu vou passar aqui a palavra para a Lívia, para ela poder se apresentar e para a gente poder começar aqui o nosso debate. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lívia, faço parte da gerência jurídica do Sistema FIEC com a Nathalie. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essas duas medidas provisórias tão importantes nesse momento. Agradecer também ao IEL, né, a Dani, a todo o pessoal do IEL, né, Manu, que nos ajudou também, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, para conversar sobre essas duas medidas provisórias. E aí eu vou passar aqui a bola aqui para a Natália, que ela vai dar início aí à nossa temática de hoje. Bom, nós vamos falar de dois temas, né, que é a MP 927 e a MP 936. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês da medida provisória 927, com a declaração do estado de calamidade pública, de emergência em saúde pública, por meio do decreto legislativo número 6 de 2020, o governo ele passou a adotar algumas medidas, né, algumas medidas para conter os efeitos econômicos decorrentes dessa pandemia, trazido nesse momento que nós estamos vivendo. A medida provisória 927, algumas pessoas chegaram a nos questionar, né, nós somos jurídicos da federação, pelo tempo que ela foi emitida, né? Ela não foi tardia. Inclusive, quando ela veio, muitas empresas já tinham tomado algumas medidas. E é exatamente, inclusive, ela traz um artigo onde ela convalida todos os atos, né, realizados dentro de 30 dias. Ou seja, ela mesma reconhece esse período que ela veio um pouco posterior, deveria ter vindo antes. E outro ponto aqui importante também é o porquê de duas medidas. Por que não uma única medida trazendo tudo no aspecto trabalhista? Primeiro, a gente está vivendo aí medida por cima de medida, lei por cima de lei, decreto por cima de decreto. E na época que a medida provisória 927 ela foi publicada, o governo ele não poderia tratar na questão orçamentária ainda. E a medida 936, ela traz exatamente questão orçamentária, né? Ela mexe com essa questão voltada do governo da administração pública. Então, por isso que nós temos aí duas medidas. Eu vou adentrar um pouquinho aqui no tema, certo? Agora, da medida 927. Vou estar acompanhando aqui os comentários de vocês. E a nossa ideia é fazer uma coisa bem dinâmica, de acompanhando aqui alguma pergunta, a gente ir respondendo. Combinado? Vamos lá. É estranho, né, a gente estar ao vivo assim, não poder escutar a voz do pessoal, mas tudo bem. Vamos Exato, começar. certeza. E a medida ela vem exatamente para o quê? Trazer medidas para poder conter essa crise econômica que nós estamos vivendo, né? O Brasil como um todo ele foi afetado por essa pandemia. A gente está mais de 50 dias, né, em quarentena, então todos os setores eles foram afetados. E a medida ela traz algumas ações que o empregador ele pode fazer para poder mitigar esses danos, né? Esses danos na indústria, esses danos no comércio. E dentre eles, eu vou tentar falar para vocês por blocos, para ficar mais didático e para não ser muita informação de uma vez só. Ela traz a questão do teletrabalho.
uma medida de suma importância, inclusive já prevista na legislação trabalhista, com algumas peculiaridades. O teletrabalho, nesse caso, ele pode ser simplesmente informado ao empregado com 48 horas de antecedência, não havendo inicialmente a necessidade de ser feito uma alteração no contrato de trabalho. Né? Agora, aqui um ponto de muita importância que a gente tem que ficar atento é a questão da formalização de como é que vai ser esse teletrabalho. Não é? Porque muita gente, coloquei o teletrabalho aqui com o meu empregado, tá ok, ele tá ciente, eu avisei. Mas as medidas que vão ser adotadas, como é que vai ocorrer esse teletrabalho? Equipamentos, o empregado tem, não tem? Vai ser feito um contrato de comodato entre a empresa e o empregado? A gente tem que tomar cuidado com o passivo trabalhista, porque a gente está no momento onde tudo está sendo flexibilizado. Ok, a gente tem que agir, tem que colocar para frente, mas não devemos esquecer que tudo isso vai passar, né? E como vai passar, a gente tem uma justiça aí altamente protetora. Então, a gente pode criar, o empregador ele pode estar criando um passivo trabalhista. Então, muita atenção para essa regulamentação do teletrabalho. Vai ser dado algum auxílio para o empregado, né, para despesas, energia, enfim. Então, é importante o empregador ter esse cuidado de depois fazer um contrato para regulamentar essa forma desse teletrabalho. Uma outra medida, e aí a gente tem duas medidas juntas, que são as férias. Férias individuais e férias coletivas. Quando nós falamos de férias individuais, aqui, o objetivo do legislador foi o quê? Não consigo aplicar o teletrabalho, né? O empregador ele não consegue. Para aquele pessoal que está ocioso, eu vou dar o quê? Férias. Mesmo que ele não tenha o período aquisitivo dele completo, ele pode antecipar as férias desse colaborador. Ai, Natália, mas aí eu vou ter o gasto das férias. E aí a medida provisória ela trouxe algumas medidas e algumas exceções. Ela possibilita exatamente isso, que as férias elas sejam pagas até o 5º dia útil do mês subsequente e 1/3 proporcional ele seja pago apenas junto com o 13º salário, mediante notificação do empregado com 48 horas de antecedência. E aqui eu faço um parêntese para esclarecer a questão das negociações coletivas. Né? As negociações coletivas elas podem prever e estabelecer uma forma diferenciada dessa questão das férias, em relação ao período que vai ser dado, pagamento de 1/3 vai ser na primeira parcela do 13º, na segunda, ela pode dispor, nunca esquecendo que o negociado prevalece sobre o legislado. E aqui a gente tem as férias coletivas também. Acabou férias individuais, a gente pode ainda assim dar as férias coletivas ao empregado. E as férias coletivas aqui, ela também não se submete aos regramentos da CLT, que é aquele limite de 2 períodos no ano, 2 períodos anual, e o período também das férias, a quantidade de férias. Eu só não posso dar um período inferior a 5 dias. E um outro ponto aqui importante, que eu ressalto, é de priorizar o grupo de risco. Né? A gente sempre escuta o quê? Atenção e cuidado com o grupo de risco. Então, a gente sempre orienta que esse grupo de risco, que não possa estar em teletrabalho e que principalmente tem que estar na linha de frente, seja concedido as férias. Em relação ao profissional da saúde, aqui é um ponto de atenção. Nesse caso, a gente pode, inclusive, suspender as férias desse pessoal. Por quê? Porque as férias, esse pessoal que está mais na ativa, trabalhando. Então, a gente pode suspender e requerer o exercício da atividade desse pessoal que está na saúde. E aí eu vou passar aqui agora para a Lívia, se ela quiser complementar com alguma coisa, Lívia, tá contigo. Pronto, Natália. Muito bem pontuada, as suas colocações foram muito bem informadas. Na verdade, eu não teria assim, nada a acrescentar, foi tudo muito bem colocado. Só uma observação que eu faço com relação a essa questão do grupo de risco, né? Para a gente só pontuar quem é que faz parte desse grupo de risco. Na verdade, quem faz parte desse grupo de risco é aquele pessoal, né, idoso, né, que tenha alguma comorbidade, como pressão alta, exemplo, diabetes. Então, essas pessoas, no caso poderão ser priorizados
no caso da antecipação das férias, né? Só lembrando isso, que é para o pessoal ficar realmente atento aí, que pode ser, né, levado em consideração, esse pessoal do grupo de risco pode ser priorizado na antecipação dessas férias, inclusive de períodos futuros, né? Lembrando também essa questão dos períodos futuros, certo? E aí, quando a gente fala de férias também, é lembrar de não aperrear o empregado nas férias, né? Não ficar demandando do empregado durante as férias, porque quando ocorre qualquer tipo de demanda, essas férias elas podem ser invalidadas. E aí a gente está criando um passivo trabalhista para o empregador, né? E também não esquecer, isso já é uma previsão seletista, mas não esquecer que as férias, quem vai falar se é um período bacana, correto, para dar para o empregado sair, é o empregador. Então, tem muita gente falando, a medida provisória está tirando meu direito. Mas desde a CLT, esse acordo de férias é o empregador que vai falar se é o período adequado. Porque ele vai organizar a equipe interna, ele que vai falar qual é o melhor período para aquele empregado sair de férias. Bom, dando continuidade às medidas trazidas pela MP 927, a gente tem o que a gente chama aqui de banco de horas reverso. O que seria esse banco de horas, né? O banco de horas ao contrário, realmente, coloquialmente, literalmente falando. Na prática, a gente tem um banco de horas, né? Que ele é instituído pelo acordo coletivo, e onde o empregado trabalha a mais e vai tirar aquelas folgas posterior. E aqui a medida ela trouxe a possibilidade de ser o contrário, né? O empregado ele vai não trabalhar, ele vai ficar em casa e vai poder fazer esse pagamento de forma posterior para o empregado. E esse período é um período de 18 meses. Após cessar o período de calamidade pública, o empregado ele pode pagar essas horas para o seu empregador. A medida provisória ela traz a possibilidade do pagamento das horas ser realizado dentro da previsão seletista, de 2 horas por dia. Mas aqui, mais uma vez, eu trago a questão do acordo coletivo. E aí eu vou dar aqui um exemplo que eu já vivenciei na nossa própria casa, né? Onde foi acordado o pagamento dessas horas, onde nós acordamos um período maior, né? Em vez de 2, 3 horas. Não esquecer que o negociado, ele prevalece sobre o legislado. E aqui um outro ponto, Natália, acordo coletivo, acordo individual. Coletivo não, acordo individual, porque a medida ela traz medidas que a gente pode estabelecer mediante acordo individual. Mas se você tem... Vixe, gente, problemas técnicos aqui. O telefone caiu. Pronto. Quando ao vivo é isso. Mas se você tem uma abertura como sindicato, né, para acordar aquilo dali de uma forma geral, para abranger todos os colaboradores, pode ser feito também um acordo coletivo, certo? Então, banco de horas, reverso, e a gente tem também a questão da antecipação dos feriados, né? O empregador ele pode antecipar esses feriados, considerando a ociosidade no tempo, exceto os feriados religiosos, que ele pode antecipar, mas eu tenho que ter aqui uma anuência do meu empregado. Eu só posso antecipar os feriados religiosos com a anuência do meu empregado. Quer acrescentar alguma coisa, Lívia, nesses 2 pontos? Sim, Natália. Uma observação somente, essa questão do banco de horas negativo, né, que é o banco de horas reverso. Só lembrando que esse banco de horas ele pode ser utilizado naqueles casos em que o empregador interrompe a sua atividade, certo? Ou seja, eu não estou podendo funcionar, né, eu não estou podendo operar minhas atividades, mas eu posso me utilizar desse banco de horas negativo, né? E, posteriormente, cessado o estado de calamidade, o empregado vai lá ter 18 meses para compensar essas horas negativas. Exatamente. E aí, pessoal, obrigada, Lívia, pela complementação, muito importante. A gente tem também a questão da suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho. Muito importante também. A gente tem uma série de regulamentações na área trabalhista, NRs, treinamentos, CIPAs, que nós temos aí, o empregador tem que ficar de olho para cumprir isso, sob pena de ter uma aplicação de multa, penalidade, fiscalização do Ministério da Economia e Trabalho,
trabalho, por aí vai. E a medida ela trouxe o que? A suspensão desses treinamentos, né? Eles foram suspensos temporariamente durante a medida. Uma outra coisa também são a questão dos ASOS clínicos, ASOS revisionais que devem ser feitos ali, eles também foram suspensos, exceto o ASO demissional, que deve ser realizado. Em relação ao ASO demissional, eu faço só uma observação. Se o empregador tem algum ASO com 180 dias, ele não precisa fazer um novo ASO. Ele pode se valer daquele ASO. A questão da CIPA, se eu preciso fazer uma eleição de CIPA, você não precisa fazer. A sua CIPA, embora ela esteja vencida, ela pode ser renovada, considerando essa flexibilização. E um outro ponto, por fim, a gente traz a questão do diferimento do recolhimento do FGTS. O FGTS vencido nos meses de março, abril e maio, ele pode ser postergado para pagamento parcelado em 6 vezes a partir de julho. Só a ressalva, empregador, tem que ser informado isso até o dia 20 de junho do corrente ano, para poder haver o parcelamento sem juros e multa. E aqui, pessoal, o parcelamento pode ser de até 6 vezes. E aqui eu queria comentar com vocês também, essas foram as medidas, né, trazidas pela medida provisória. Inicialmente, ela trouxe a questão do afastamento, da suspensão para a qualificação, mas isso foi revogado, foi suspenso, né? Então eu não vou nem falar para não confundir a cabeça de ninguém. E aqui eu vou falar um ponto importante que recentemente causou um pouco de celeuma, né? Causou um burburinho aí nas redes sociais, que foi o ele suspendeu o artigo 29, que ele falava que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto havendo a comprovação do nexo causal. E aí começou aquele burburinho. Quer dizer que agora o coronavírus pode ser considerado doença ocupacional. E agora? Bom, não é que o coronavírus vai ser sempre considerado doença ocupacional, certo? O empregado, ele pode sim requerer o reconhecimento do coronavírus como doença ocupacional. E aí isso daí vai impactar o quê? No reconhecimento, no tipo de benefício. Se ele vai ser o B91 ou o B31. Se ele vai ser um benefício concedido devido ao acidente de trabalho, que aí eu vou gerar estabilidade, eu posso gerar uma possível indenização também, mas isso não é uma regra. Vai caber ao empregador mostrar e comprovar que ele adotava todas as medidas, né, necessárias, e aqui a gente entra naquelas medidas expedidas pelo Ministério da Saúde: distanciamento, fornecimento de álcool em gel, fornecimento de máscaras, orientação, treinamento, fiscalização, cobrança. Não basta, gente, não basta só a gente entregar e deixar na mão do empregado, né? É papel do empregador, principalmente quem está ali no chão de fábrica, né? É papel nosso tá ali fiscalizando, dizendo como é que usa, como é que não usa. E a partir daí a gente verificar se é uma doença ocupacional de trabalho ou não, né? E acho que a Luana viu um questionamento aqui da Luana. Questionamento. Ela perguntou, tu viu, Lívia? Eu não consegui acompanhar aqui. Pronto, se ela está perguntando se nesse caso que você está falando, afastaria a responsabilidade civil do empregador. Se ele comprovar que ele tomou todas as medidas, sim, certo? E aí ele vai se desobrigar e não gera a doença ocupacional de trabalho. Então, e aqui uma ressalva também, que essa questão da doença ocupacional, ela tem muito mais impacto para aquele que está na linha de frente, né? Nos profissionais de saúde que estão ali. Então, é muito importante, esses principalmente, aderirem a esses mecanismos de prevenção. E a prevenção entra, aqui eu vou ratificar a minha fala, no treinamento, na orientação. Não é só sair uma vez na comunicação interna, é sair sempre. Pessoal, então é isso. Em relação a essa medida provisória, eu queria só assim, finalizar da importância do empregador nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, agir com boa fé, agir com transparência. É muito importante isso. A gente está vivendo num momento muito novo, onde nós não temos precedentes, a gente não tem jurisprudência formada, né? A gente sabe que a situação econômica do país está uma situação complicada, está uma situação difícil. O objetivo é dar continuidade aos vínculos trabalhistas.
né? O objetivo aqui é a gente evitar o desemprego, né? E evitar esse caos econômico que a gente está vivendo, pode ser que aumente. Então, é importante o empregador ele ter transparência e boa-fé, né, nesse momento. Então, eu vou passar aqui para a Lívia, para ela começar a falar um pouco para vocês da MP 936. Obrigada. Pronto. Obrigada, Nathalie. Antes de adentrar na 936, eu queria só pontuar, lembrar aquela questão de que houve a prorrogação, né, da medida provisória, agora no dia 8/5, né, a 927. Exatamente, Lívia. Muito obrigada e muito bastante a pontuação. Foi prorrogada por mais 60 dias. Pronto. E então, dando assim, pegando o gancho aqui da Nathalie, eu vou dar início aqui para vocês acerca da medida provisória 936. O que é que nós temos, né? A medida provisória 936, publicada agora no dia 1º de abril de 2020, ela veio instituir um programa emergencial de manutenção do emprego e renda, tá? Qual o objetivo desse programa? Ele, óbvio, né? Ele tem como objetivos principais preservar o emprego e a renda, né? Garantir a continuidade do pacto laboral, né? Das atividades empresariais e laborais, e busca também reduzir o impacto social, né? Decorrente da pandemia. Então, esse programa, ele trouxe 3 medidas, certo? A primeira, que é o pagamento do benefício, né? Emergencial de preservação do emprego e renda. O segundo, que é a redução da jornada proporcional à redução do salário. E a terceira medida, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, tá? Então, antes de adentrar realmente as 3 medidas principais, eu gostaria somente de pontuar para vocês aqui que essa medida provisória, em especial, ela está hoje na comissão mista, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e que já foram apresentadas 971 emendas a essa medida provisória. Né? Eu acho bem pertinente trazer esse aspecto legislativo para vocês, porque realmente é interessante, né? Que a gente acompanhe o que vem acontecendo na tramitação dessas medidas. Então, a primeira medida, né? Vou adentrar logo aqui na primeira medida, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. O que é que diz? Esse benefício, ele vai ser pago, ele foi criado, certo? Para ser pago nas 2 hipóteses, que seria a redução proporcional, né? Da jornada e do salário e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, esse benefício, ele vai ser custeado pela União, certo? E vai ser gerido, digamos assim, processado pelo Ministério da Economia. Então, o que é que vai acontecer, certo? Para fazer jus a esse benefício emergencial, o empregador ele vai ter que comunicar ao Ministério da Economia, né, que houve ou a redução do salário e da jornada ou a suspensão por meio de acordo, né, no prazo de 10 dias, certo? Da celebração desse acordo. Após essa comunicação, tá? O Ministério da Economia ele vai pagar a primeira parcela porque o pagamento vai se dar mensal, óbvio, né? Mas de acordo com o prazo que foi estipulado para a redução da jornada, com redução de salário ou para a suspensão. Certo? Então, assim, a primeira parcela vai ser paga no prazo de 30 dias, né, contado da data da celebração desse acordo. E esse benefício ele vai ser, como eu disse, exclusivamente pago enquanto durar essa redução ou essa suspensão, tá? Aí vocês me questionam, se o empregador ele não cumprir esse prazo de 10 dias, né, o que é que acontece? Vai acontecer o seguinte, o empregador ele vai responder, né, pela remuneração referente ao período anterior, né, que não houve a redução, e aí o benefício ele vai ser firmado, né, vai ser efetivamente pago a partir do momento em que a informação for prestada para o Ministério da Economia. Ou seja, o empregador não cumpriu os 10 dias. Então, a partir do momento que ele fizer essa informação ultrapassada esse prazo, vai ser contabilizado um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento. Ok? Mas, aí, continuando, dando continuidade, né? Esse benefício, certo? Ele tem como parâmetro, como base de cálculo, né? O seguro-desemprego. Ou seja, o que é que vai acontecer? Na hipótese de redução de salário com redução de jornada, tá? O benefício vai ser pago de acordo com o percentual que for reduzido. Exemplo, se eu sofrer uma redução do meu salário de 25%,
eu vou receber 25% do valor do seguro-desemprego a que eu teria direito, certo? Como uma forma de complementar a minha renda em razão da perda salarial que eu tive, ok? No caso da suspensão do contrato de trabalho, o que é que vai acontecer? Eu vou ter duas hipóteses. Ou eu vou receber 100% do valor desse seguro-desemprego, tá? Se a minha empresa não tiver renda superior, auferido renda bruta superior a 4.800.000, ou eu vou receber 70% do valor do seguro-desemprego, a que eu teria direito, se a minha empresa tiver auferido renda bruta superior a 4.800.000, ok? Então, essa é a base de cálculo do benefício, certo? Dando continuidade, certo? Eu queria deixar só claro aqui para vocês que esse benefício ele pode ser pago ao empregado, independentemente do cumprimento do período aquisitivo, independente do tempo do vínculo de emprego, independente do número de salário recebido, certo? Independente desses requisitos, ele vai poder receber esse benefício, que é o chamado bem. Certo? Dando continuidade, lembrando que não estão inseridos, ou seja, não será devido o benefício a quem é ocupante de cargo público ou emprego público, tá? Quem é titular de mandado eletivo, quem esteja em gozo de seguro-desemprego, certo? Quem esteja em gozo de prestação de continuada do regime geral, né, de previdência, ou dos regimes próprios, ok? E eu chamo a atenção aqui para um ponto importante. O empregado, se ele tiver mais de um vínculo de emprego, tá? Cumulativamente, ele pode receber mais de um benefício, certo? Desde que ele não mantenha um contrato de trabalho intermitente, porque para os contratos de trabalho intermitente, serão pagos aquele auxílio emergencial de R$ 600. Então, ele só vai ter direito a um auxílio emergencial. Certo? Só lembrando aí dessa exceção. Natália, você quer fazer alguma pontuação com relação a... Perfeito, Lívia. A única complementação que eu falo, inclusive já foram questionamentos que chegaram até mim, em relação à questão da estabilidade, mas acho que você vai falar ainda, não é? Isso, exato. Quando eu for tratar das duas outras medidas, né? Que é a redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão. Tá? Então, dando continuidade, a segunda medida trazida pela MP. A segunda medida, ela diz o seguinte, que eu vou poder reduzir por meio de acordo individual, certo? Ou acordo coletivo, ou negociação coletiva, convenção coletiva, a jornada de trabalho e o salário do meu empregado, tá? Por um prazo máximo de até 90 dias, mas observado os seguintes requisitos. Eu vou ter que cumprir alguns requisitos para isso. O que é que eu vou precisar cumprir? Eu vou ter que preservar o salário hora do meu empregado. Eu vou poder pactuar isso por meio de um acordo individual. E aí eu chamo a atenção para a decisão recente do STF, agora do último dia 17 de abril, né, em que o plenário negou referendo a liminar do Lewandowski, onde prevaleceu o entendimento de que poderia ser feito acordo individual sem a necessidade de anuência do sindicato. Então, isso é muito importante, porque quando houve essa decisão no dia 6 de abril do ministro, né, em caráter liminar, então criou-se uma celeuma, uma insegurança jurídica muito grande com relação a essa medida. Por quê? Porque aí o empregador ficou, e agora? Eu vou firmar um acordo individual, e se o sindicato não anuir, não referendar esse meu acordo, ele vai se tornar nulo, vai ser inválido, entendeu? Então criou-se essa insegurança jurídica nesse período. E aí veio, né, o julgamento por videoconferência, que teve início dia 16 de abril, finalizou dia 17 de abril, e o plenário, né, por maioria, né, negou, não referendou essa liminar do Lewandowski, né? Então, isso foi muito importante. Esse julgamento foi muito importante. E aí, dando continuidade aqui, voltando à nossa segunda medida. Então, a redução de salário e jornada, ela pode ser fixada em 3 percentuais. 25%, 50% e 70%, certo? E aí, se eu firmar um acordo individual com o meu empregado, eu tenho que comunicá-lo com antecedência mínima de 2 dias. Corridos, tá? Não úteis. Então, o que é que vai acontecer? Se, porventura, certo? Cessar o estado de calamidade, ou o empregador resolver antecipar o fim do acordo, ou individual, ou coletivo, certo?
ou a data estabelecida da vigência do acordo também se encerrar, a jornada de trabalho e o salário voltam a ser pagos como eram antes, da forma normal, ok? Passando para a terceira medida, nós temos a suspensão temporária do contrato de trabalho, por no máximo 60 dias, tá? Diferente da redução. A redução era 90, aqui nós só vamos ter 60, certo? E aí eu posso fracionar em 2 períodos de 30, ok? Então, o que é que vai acontecer? Aqui também eu vou poder formalizar com o meu empregado um acordo individual, né? Em que eu comunico a ele também com no mínimo 2 dias de antecedência corridos. E aí eu chamo a atenção aqui para alguns pontos em que a suspensão que devem ser cumpridas pelo empregador. O que é que vai acontecer? Se o empregador optar por suspender o contrato de trabalho do meu empregado, eu vou ter que garantir a ele o recebimento de todos os benefícios concedidos, certo? Então, isso é muito importante para que o empregador ele tenha ciência de que realmente, optando por essa medida, ele vai ter que conceder ao empregado todos os benefícios concedidos, né? E, além disso, vai ficar autorizado, né, ao empregado recolher para o regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo, para que ele, digamos assim, não fique descoberto, né, por esse período. Então, o que é que vai acontecer, certo? Da mesma maneira que vai acontecer na redução de salário e jornada, o contrato ele vai ser restabelecido, cessado o estado de calamidade, ou se o empregador resolver antecipar o fim desse acordo, né? Ou se realmente o prazo de vigência se encerrar. Outro ponto que eu acho importantíssimo ressaltar aqui na suspensão, Natália, é essa questão de que se o empregador mantiver as atividades do empregado, mesmo à distância, certo? E fica descaracterizado o acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, gente, vamos ter muita atenção para a gente não sair aí depois, suspender o contrato e o empregador realmente ficar efetivando, solicitando atividades do empregado, esse contrato de suspensão ele vai ser descaracterizado. E o que é que vai acontecer com o empregador? Vai acontecer o pagamento imediato da remuneração e dos encargos devidos desse período, né? Penalidades previstas na legislação, inclusive sanções que podem vir a ser acordadas em convenção ou acordo coletivo, certo? Então, para deixar bem claro esse ponto, ok? Dando prosseguimento aqui, eu gostaria de adentrar aqui no outro ponto bem interessante, que é a ajuda compensatória mensal. O que é que vai acontecer, certo? Lembra que eu falei lá no início que se eu tiver uma renda bruta superior a 4.800.000, eu vou ter que complementar a renda do meu empregado com 30% do valor do salário dele. Então, esses 30%, ele vai ser pago nessa forma de ajuda compensatória mensal, tá? E essa ajuda compensatória mensal, ela vai ser definido o valor dela, né? Se não for, no caso da suspensão, mas no caso da redução, ela pode ser definida no acordo individual, porque o que é que vai acontecer? Nós podemos ter 2 formas de pagamento dessa ajuda. Tanto no caso da suspensão, né, que eu vou complementar 30% do salário, como eu, por minha livre e espontânea vontade, empregador, eu ainda posso pagar essa ajuda compensatória se eu quiser, por exemplo, reduzir o salário e a jornada do meu empregado, né? Por exemplo, eu reduzo em 25%. E eu quero pagar uma ajuda compensatória para ele, né? Para que ele não fique só recebendo o benefício do governo. Eu também vou poder. E para isso, eu vou definir esse valor em acordo individual ou negociação coletiva. Lembrando que essa ajuda compensatória, ela vai ter natureza indenizatória, tá? Ela não vai integrar nem uma base de cálculo, certo? Da contribuição previdenciária, ou do imposto de renda, ou de qualquer tributo incidente sobre a folha, certo? Como eu disse, vai poder ser pago nessas duas hipóteses, certo? E aí entra, Natália, aquele ponto que você falou, a questão da garantia provisória do emprego. Se eu, empregador, isso é importantíssimo, olha aí,
Se o empregador resolver adotar a garantia provisória no emprego, ou, perdão, a redução de salário e redução de jornada com ou a suspensão temporária, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que garantir ao meu empregado, certo? Que ele permaneça no emprego, não só durante o período em que eu formalizei com ele a redução de salário e redução de jornada, certo? Ou a suspensão, como no período posterior, certo? Ao encerramento, no mesmo prazo, né? Em que eu fiz. Exemplo, eu empregador, resolvi reduzir durante 60 dias o salário dos meus empregados. Então, durante esses 60 dias eu não vou poder demiti-lo. E nos 60 dias posteriores à finalização desse acordo, com o restabelecimento da jornada e do contrato, eu vou ter que garantir a ele ainda, dar a ele a garantia provisória no emprego. Ou seja, seriam 60 com mais 60. Ok? Ficou claro, né? Deu para entender aí, Natália? Só complementar, Lívia, aproveitar a pausa, 3 pontos aqui importantes que eu anotei. Primeiro, traz para frente em relação a essa questão da estabilidade, muito importante. Sim. As pessoas questionaram para mim também, não posso demitir de jeito nenhum, vou pagar aquela multa, aquele valor todo. Pode demitir, mas ele vai pagar uma indenização prevista na legislação. Sim, né? exatamente. Na CLT, uma indenização específica que está prevista na MP. Na MP, exato. Aí um outro ponto, só para complementar também, que eu acho que é importante, que muita gente já me perguntou, posso reduzir, posso suspender, Natália? Vou ter que fazer uma das duas coisas? Pode fazer as duas, mas tem que ter atenção com um prazo. Portanto, que as duas não ultrapassem um período de 90 dias. Exato. Deu o contrato do meu empregado por 30 dias, ele voltou, eu quero reduzir. Exato. Naqueles 60 meses, eu posso reduzir. Portanto, que as duas juntas não ultrapassem os 90. Os 90, exatamente. Em relação à indenização, eu acho muito bacana essa pontuação, Lívia, para complementar. Tem muita gente questionando, mas essa ideia é reduzir, eu vou dar indenização por qual motivo? Sim. O pessoal que ganha em torno de 1.000 e pouco, 1.500, é o que vai menos ser afetado com a redução. Exato. Vão ter um amparo do governo de forma mais integral. Então, a reposição salarial desse pessoal não vai fazer muita diferença. Mas aqueles que ganham um salário a partir de 3.000 e alguma coisa, né? E vai ter a redução, eles vão ser impactados de uma forma mais significante. Então, muitas vezes, a empresa, não, vou reduzir aqui, mas eu vou dar uma ajuda compensatória. Então, ela vai benefício, porque ela não vai recolher a questão dos encargos sobre aquilo dali, não é? Exato. Ela vai reduzir o custo dela e também não vai deixar o funcionário numa insatisfação que prejudique tanto a remuneração dele. São esses 3 pontos. Muito bem colocado, Natália. Muito bem lembrado. Obrigada aí pela sua contribuição. Então, dando continuidade, esse ponto que a Natália falou sobre a questão da indenização é muito importante, tá? Se eu quiser demitir sem justa causa, certo? Durante esse período da garantia, óbvio, eu vou poder, certo? Mas aí eu vou ter que pagar ao empregado uma indenização, que vai variar em percentuais. Exemplo, se eu quiser demitir esse empregado durante esse período, né, eu vou ter que indenizar no valor de 50% do salário dele, a que ele teria direito, tá? No período da garantia provisória do emprego, se eu reduzir o salário e a jornada dele em percentual igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Ou seja, se eu aplicar uma redução de salário e jornada entre 25% e menor do que 50%, eu vou ter que indenizar ele de 50% do que ele teria direito de receber durante esse período da garantia provisória, ok? Se eu resolver reduzir o salário dele, certo? E a jornada, num percentual que seja superior a 50% e inferior a 70%, certo? Eu vou ter que indenizar ele num percentual de 75%, tá? Do que ele teria direito referente ao período de garantia provisória no emprego. E, por fim, eu vou ter que, se eu resolver reduzir a jornada dele num percentual superior a 70% ou adotar a suspensão temporária do contrato de trabalho dele, se eu resolver demiti-lo durante esse período de garantia provisória, eu vou ter que indenizá-lo em 100%
100% do que ele teria direito de receber nesse período. Ou seja, então vamos ter muito cuidado quando a gente tomar a decisão de adotar essas medidas, porque realmente, como eu disse lá no início, a intenção é preservar o emprego, ok? E aí, lembrando que essa indenização ela não vai se aplicar nas hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa do empregado, certo? E aí, eu vou entrar agora num ponto bem interessante da medida provisória, que é aquele que fala da questão de que o acordo ou a convenção coletiva de trabalho, elas podem estabelecer percentuais diferentes daqueles que eu havia falado para vocês anteriormente. Ou seja, se eu não quiser colocar um percentual de redução de 25, 50 ou 70, eu posso, por meio de uma negociação coletiva, vir a estabelecer outros percentuais, ok? Então, lembrando, se eu optar por estabelecer percentuais diferentes, o que é que vai acontecer? O meu benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ele vai ter que seguir alguns termos, certo? Que a legislação também traz. Se eu resolver aplicar aos meus empregados um salário, uma redução inferior a 25%, eu não vou ter, esse empregado ele não vai ter direito a nenhum benefício emergencial, ao benefício emergencial, na verdade, certo? Se eu aplicar uma redução igual ou superior a 25 e inferior a 50, certo? Eu vou dar direito a ele a receber 25% sobre aquele valor do seguro-desemprego a que ele teria direito, ok? Se eu resolver aplicar por meio da convenção coletiva, cheguei a um acordo em que a redução da jornada e do salário for superior a 70%, ele vai receber 70% do seguro-desemprego a que ele teria direito, certo? Só lembrando que são percentuais diferenciados. Outra coisa que é importante lembrar, tá? Os acordos individuais pactuados, certo? Dentro dessa medida provisória, por meio dessa medida provisória, certo? Eles vão ter que ser comunicados ao sindicato laboral, certo? E aí isso vai ser feito no prazo de 10 dias, contados da data da celebração desse acordo individual, ok? Então, é importante ressaltar essa necessidade de que os acordos individuais, tá, sejam comunicados ao sindicato. E aí eu volto aqui para outro ponto importante, Natália, que é com relação às faixas salariais, né? Que aí gerou muita dúvida, né, na aplicação, às vezes, dessa medida, porque o que é que vai acontecer, tá? Eu posso negociar tanto individualmente como coletivamente com os meus empregados ou com o sindicato laboral a questão da implementação das medidas. Mas o que é que vai acontecer? Né? Se eu resolver reduzir o salário e a jornada, tá? Eu só vou poder fazê-lo por acordo individual ou negociação coletiva com os empregados que tenham faixa salarial igual, certo? Ou inferior a R$ 3.135, ou para aqueles portadores de diploma de nível superior e que percebam um salário mensal igual ou superior a R$ 12.212,12, que seria o equivalente a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral. Então, vamos lá compilar o nosso entendimento aqui, certo? Se eu não estiver dentro dessas duas faixas salariais, eu só vou poder ter meu salário reduzido ou a suspensão, né, do meu contrato estabelecido por meio de convenção ou acordo coletivo, ok? E se eu não estiver dentro dessas duas faixas que eu mencionei, Natália, eu só vou poder ter a redução do meu salário pactuado por acordo individual se o percentual for de 25%. Então, exemplo, um empregado ele ganha R$ 5.000, ele não está dentro daquela faixa, né, igual ou inferior a 3.135 e nem está dentro daquela faixa igual ou superior a 2 vezes o limite, né? Então, do regime geral de benefício. Então, quem ganha, exemplo, 5.000, ele só vai poder ter o salário dele reduzido, estabelecido por meio de convenção, um acordo coletivo, ou se o empregador dele resolver firmar um acordo coletivo, um acordo individual com ele, tem que estabelecer no máximo um limite de 25%, não é nem no máximo, só pode estabelecer 25% de redução. Ok? Deu para compreender, Natália? Eu queria só fazer aqui uma complementação também. Certo. E volta para aquela questão da intenção normativa, né? Exato. Porque
eu escuto muita gente falando, como é que pode a pessoa que ganha menos não precisa de acordo coletivo, quem ganha Exato. mais tem mais conhecimento precisa. A intenção do legislador, pessoal, foi exatamente essa, proteger o empregado. Quem ganha menos vai ser menos impactado com a redução, não é? Quem Exato. ganha essa faixa vão ser os mais impactados. Então, o legislador ele quis jogar para a negociação coletiva para exatamente o sindicato verificar, né, mediar a possibilidade de ser dado indenização compensatória. Essa é a intenção do legislador. Quem ganha nessa faixa, por mais que seja mais esclarecida, a gente sabe que o empregado não vai falar, não, não vou reduzir, eu não quero reduzir, né? Então, ele Exato. vai jogar essa faixa aqui para o sindicato, e o sindicato anuindo, se ele anuir com compensação, ok, ou então ele vai querer chegar na compensação aí para ficar mais justo e por aí vai. Muito bem colocado, Natália, muito obrigada. E aí, dando continuidade, pessoal, o que é que vai acontecer, certo? A fiscalização às irregularidades constatadas, né? Que é outro ponto trazido pela MP. As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho com relação a esses acordos, né, de jornada de trabalho e de suspensão temporária, eles vão estar sujeitos vão sujeitar os infratores à multa. Então, isso também fortalece isso que você acabou de pontuar, Natália. Essa questão de que realmente a intenção é proteger o trabalhador. Então, o trabalhador vai estar protegido, porque as fiscalizações vão continuar ocorrendo, né? E os empregadores que infringirem alguma regra, eles vão estar sujeitos a pagamento de multa, né? Então, isso é outro ponto que vem fortalecer o seu argumento, certo? Então, vamos lá. Por fim, o que eu trago para vocês é a questão de que, durante esse estado de calamidade pública, também há uma outra medida que eu não comentei acima, porque é como se fosse uma medida complementar, em que o empregador ele vai poder fornecer, tá, exclusivamente na modalidade não presencial, curso ou programação de qualificação profissional, naqueles termos do artigo 476A da CLT. Certo? Então, esse curso ou programa de qualificação, ele não vai poder ter uma duração superior a 3 meses e nem inferior a 1 mês, certo? Então, se o empregador, se ele não quiser seguir as medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho e de redução de jornada, né? Ele vai poder colocar esse empregado para fazer esse curso, né, de qualificação, participar de um programa de qualificação profissional, ofertado por ele, certo? E na modalidade não presencial, e que tenha duração não inferior a 1 mês e superior a 3 meses, ok? E lembrando também que, se o empregador resolver, né, formalizar um acordo coletivo ou uma negociação coletiva de trabalho, os sindicatos eles vão poder utilizar meios eletrônicos para fazer aquela convocação da assembleia, a deliberação, a decisão, a formalização e a publicidade da convenção coletiva. Lembrando que agora, mais do que nunca, né, Natália, nós temos que nos utilizarmos desses meios tecnológicos, né, que estão aí, estão sendo tão bem utilizados a nosso favor, né? Então, o sindicato, se ele quiser, exemplo, deliberar a decisão acerca de uma convenção ou acordo coletivo relacionado à implementação dessas medidas, ele vai poder se utilizar desses meios tecnológicos, ok? Criatividade, né? Costumo dizer que a gente tem que ser criativo. Isso. Exatamente, certeza. E, por fim, lembrando, voltando àquilo que eu tinha dito, para quem mantém contrato de trabalho intermitente, certo? Eles vão, a pessoa que tem esse contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data da publicação da MP, ele vai fazer jus àquele benefício emergencial mensal de R$600 pelo período de 3 meses, ok? Então, lembrando que os trabalhadores intermitentes, eles vão fazer jus a esse benefício do auxílio emergencial, certo? E aí, lembrando, mesmo que ele tenha mais de um contrato de trabalho intermitente, ele só vai ter direito à concessão de um benefício, certo? De um benefício de R$600. Ele não vai poder acumular, tá ok? Então, esses foram os pontos que eu gostaria de trazer para vocês com relação à medida provisória 936.
né? E que são pontos importantes, assim como a 927 também trouxe diversos pontos também bem importantes, e que são alternativas para que o empregador ele possa adotar na sua empresa para realmente manter os empregos, né? Que a intenção real é essa. Então, eu passo a palavra para você, Natália, se você tiver mais alguma complementação com relação ao tema. E fico à disposição para algum questionamento, algum esclarecimento. Perfeito, Lívia. Obrigada pelos esclarecimentos aí. Foram bem esclarecedores, bem didáticos também. Quando a MP ela foi promulgada, a gente vê ali 75% daquilo, 25% para o leigo que não lê, né? Você foi bem realmente didática. Quem não entende do assunto, quem não entende de lei, tenho certeza que deu para entender. Eu queria aqui, pessoal, só complementar em relação à aplicabilidade dessas medidas, né? A gente tem aqui a aplicação para o doméstico, né? Aqui a nossa live ela é geral, então ela aplica-se para o doméstico, ela aplica também para a aprendizagem, né? Então, assim, ela tem uma abertura, a abrangência dela abrange todos esses colaboradores que são regidos pela CLT. Contratos de aprendizagem, contratos domésticos, acho que acredito que a gente exauriu, né, Lívia, que o tema em relação a essas duas medidas. Acredito que sim. Realmente complementar essa questão da segurança jurídica. Nós estamos vivendo um momento, né, onde nós não temos muitos precedentes judiciais, não temos precedentes, né, Exato. Não temos precedentes, a justiça está criando jurisprudência, ela está analisando os casos, então nós estamos de fato diante de uma insegurança jurídica. Daí a importância do planejamento, que às vezes sai uma medida nova, sai uma lei nova, e aí a gente já escuta o empresário, quer aplicar isso aqui na minha empresa, e aí, calma pessoal, a gente tem que aplicar, mas dentro do planejamento, né? Verificar como é que aquilo ele pode se encaixar da melhor forma para no futuro não ter prejuízos. Tem muita gente que me procurou para tirar dúvidas, eu não apliquei ainda 927, não posso mais aplicar. Mas se você não tiver dado aquelas medidas de interrupção, antecipação de férias coletivas, você pode aplicar. Talvez naquele momento você não antecipou as férias, mas agora você quer antecipar, quer dar, né? Então é planejar, né? A gente não pode nesse momento agir de forma sem cautela. O momento é cauteloso, ele requer cautela, é um momento onde o meio jurídico, eu estou achando muito bom também, porque está fazendo com que o profissional da nossa área crie as teses, né? A gente chegou ao momento de criar precedentes, criar teses jurídicas, né? Eu acho que não só jurídico, todo profissional, a gente está num meio onde a gente tem que realmente usar a criatividade para desenvolver pensamentos e defender, né? Fazer a defesa de nossos interesses, mas com segurança jurídica. Sempre primar por isso, né? Eu acho que é isso. Queria também agradecer a participação de todos aqui na live, os comentários aqui, as palminhas, foi muito bacana. Prigídio que desculpa por algum contratempo aqui, que caiu no celular. Faz parte, né? Faz parte, exato. Forma é isso, né? Isso. É mais natural a coisa. Isso. À disposição, nós fazemos parte do jurídico da Federação das Indústrias e a gente está à disposição, né, pelo e-mail jeju@sfiec.org.br e mais uma vez agradecer ao IEL e à Dana por essa oportunidade. E agradecer pelos parabéns também, gente. Isso, parabéns, né? Aniversário da palestrante hoje. E agradecer, viu? Então é isso, pessoal. Um beijo, né? Acho que tem tempo ainda, Lívia. Temos ainda uns 10 minutinhos, se alguém quiser fazer algum questionamento. E eu vou aproveitar para comentar aqui, né, um pouquinho de algumas decisões no âmbito judicial, né, que a gente vai acompanhando, vai vendo, e aí da importância da questão da transparência e da boa-fé do empregador, né? Algumas decisões que estão saindo em relação a alguns acordos já firmados, onde o empregador pede para flexibilizar o pagamento desses acordos, outras pediu para retardar esse pagamento, o juiz pede para escutar o empregado anule. Então, a gente está vendo a cooperação. Exato. Momento. Exatamente. Né? E bacana também, que a gente lembra, Lívia, naquela reunião do MPT, que a gente foi logo no início? Sim, com certeza.
antes do decreto, o primeiro decreto do Camilo, nós fomos para uma reunião do Ministério do Trabalho, onde eles estavam extremamente rígidos. Exato, exato. Redução, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser negociado coletivamente. Eu até comentei com a Lívia, rapaz, isso vai mudar. Com certeza. Isso vai mudar. E logo em seguinte, veio a 927 e veio a 936. Isso. Né? As pessoas, elas estão se ajudando. Né? Os sindicatos, no nosso caso, nós negociamos, nós fizemos a negociação coletiva. Ainda estava naquele limbo da decisão do STF. Exato. Decidido, né? Estava naquele limbo do sindicato ter que se manifestar, então a gente não, por segurança jurídica, vamos negociar. Aí teve até um pessoal que, mas vamos para o sindicato, não vai negociar, não vai embarrear. Eu não, pessoal, vamos dialogar. O nosso RH foi muito parceiro, ajudou demais. O bom relacionamento que a gente tem aqui com o nosso sindicato. Aqui eu queria levantar também a questão do Cleito, né? Parabenizar ele por esse relacionamento. E aí nós negociamos, conversamos com o sindicato, colocamos na mesa a problemática e o próprio sindicato falou, a gente está sabendo aqui a realidade e a gente quer manter os empregos. Né? A gente sabe que o índice de desemprego está altíssimo, mas altíssimo. Exato. Para um momento de cooperação, de diálogo, e aqui não é só o direito do trabalho. Aqui a gente fala de direito civil na esfera contratual. Vai ter uma live semana que vem com nossos advogados também, o Renato e a Fernanda. Exato. Né, exato. Contratual. Muito importante também, né? Porque realmente muitos contratos aí estão precisando ser revisados, né? Renegociados. Enfim, né? Então, muito importante realmente. De empatia, né? É um momento que a gente tem que se desapegar um pouco da literalidade da lei, né? Exato. A gente escuta assim, mas a lei, mas a gente vamos interpretar isso aqui, vamos usar aqui a hermenêutica que a gente tanto estudou na faculdade, né? As interpretações, assim, as lacunas, vamos se aproveitar disso. E dialogar, conversar, tentar resolver a coisa de forma mais amigável possível. Possível, exato. Querer judicializar isso, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito civil, tributário, a gente vai abarrotar mais ainda o nosso judiciário e talvez não vai ter uma resposta a tempo. Com certeza. Então, assim, acho que é isso, né? A gente já está pertinho aqui de encerrar aqui nosso tempo, né? Gostaria também de agradecer a oportunidade, né? Agradecer mais uma vez a Dana, ao pessoal do IEL, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre essas duas medidas provisórias. Parabenizar mais uma vez aí a Natália, aniversário dela. E dizer que nós estamos à disposição, né? Ratificar o que ela falou, nós estamos à disposição de vocês para o que for necessário, ok? E desejar a todos uma ótima tarde, né? E um bom final de semana. E vamos sair logo, né, nessa quarentena e rezar para diminuir essa curva, para tudo dar certo, para a gente ter um bom retorno, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa tarde.